Olá, amigo, é muito bom ter você mais uma vez aqui no programa Bíblia Fácil. Programa simples, uma maneira tranquila de estudar a Bíblia. É claro que os temas são profundos e mexem com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nova terra. E para ilustrar isso eu trouxe aqui um sapato velho. Sabe, quando a gente vê uma coisa assim velha, eu não sei se você não consegue ver, mas está muito velho aqui por dentro, a palmilha já se foi, já se rasgou e ele nem muito cheiroso tá. Eu acho que o planeta Terra é mais ou menos como um sapato velho. Não dá mais para usar. Chega uma hora que a gente olha para ele e diz assim, não, é uma vergonha andar com um sapato assim. É uma vergonha para nós, filhos de Deus, estarmos num mundo tão triste, tão feio, tão complicado como esse que a gente vive. Mas graças a Deus que nós temos a perspectiva real de uma nova terra, um novo lar que Deus foi preparar para você e para mim. Bom, antes então de começarmos o assunto da nova terra que Deus foi preparar para você e para mim, eu gostaria de apresentar mais uma vez aqui os meus amigos que têm estudado a Bíblia junto comigo. É muito gostoso ter vocês aqui sempre, a cada programa vocês estão aqui animados, felizes, sorridentes, podem sorrir, isso, bem sorridentes. E agora a gente vai fazer uma oração, como sempre, para a gente poder começar o estudo da Bíblia, um assunto lindo, eu tenho certeza que vocês vão se encantar com esse estudo. Márcio, por favor, ore conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos estudos que nós já fizemos até agora, têm sido agradáveis, têm sido muito bons, temos aprendido muitas coisas interessantes. Agora, novamente, ao iniciar, especialmente falando sobre a nova terra, que o Seu Espírito esteja conosco, abençoando a cada um ao ler, ao argumentar também, e de forma especial ao pastor Ivan e aos nossos telespectadores. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Bom, amigo, quero lembrar a você que todo o estudo bíblico que fazemos aqui, ele tem um compêndio didático com mais textos, com mais oportunidades de você conhecer e fixar os aprendizados aqui do Bíblia Fácil. Basta você entrar em contato conosco, nós vamos enviar gratuitamente para você esse guia de estudos, que são os textos que nós usamos aqui, e mais alguns, confirmando todos esses que estamos apresentando a você. Basta você ligar para a gente, 0 operadora 21 27 3121. Ligue em horário comercial, você vai ser bem atendido e nós vamos enviar a você. Se preferir, entre em contato conosco através do nosso e-mail, bibliafacil@novotempo.org.br, e vai ser um prazer poder enviar. No seu e-mail, você já deixa ali o seu endereço direitinho, com o CEP, nós vamos enviar com muito carinho para você, mas é claro, iremos nos corresponder contigo. Se você quiser fazer alguma observação, sugestão ou crítica, entre em contato conosco. Vai ser um prazer poder interagir e conversar com você. Bom, amigos, hoje estaremos falando sobre nova terra. É tão bom quando a gente tem uma coisa nova, né? Seja o que for, pode ser uma presilha de cabelo, ou pode ser uma casa, um carro. Coisa nova é com a gente mesmo, né? A gente não gosta de coisa velha, a gente gosta de coisas novas. Por quê? Porque o novo é belo, o novo é sempre interessante, ainda mais quando o correlato que você tem é muito ruim. Por exemplo, um indivíduo que tem um carro bem antigo, caindo aos pedaços, todo amarrado, paralama amarrado, o volante tem muita folga, o freio não funciona direito, bebe combustível demais, aquela situação toda, faz uma fumaceira e de repente o indivíduo foi no supermercado, preencheu o cupom e ganhou um carro 0 km, um carro importado, e o indivíduo entra com ar-condicionado. É alegria, né? Eu não sei, alguém aqui já ganhou um carro em algum concurso? Ninguém ganhou? Nada? Alguém já ganhou alguma coisa em um concurso? Márcio, o que você ganhou num concurso? O que você ganhou? Um prédio? Uma ilha? O que você ganhou no concurso? Vocês vão dar risada, mas eu ganhei, né? Eu ganhei um bicho de pelúcia bem grande, assim, numa rifa, que eu participei da empresa, o chefe, anota aí. Eu paguei na época, acho que era R$1, 50 centavos. Eu realmente ganhei um bicho de pelúcia bem grande, acabei na época, não tinha namorado, dei pra minha irmã. Ela ficou feliz, eu também, né? Só de ganhar já foi, acho que foi a única coisa que eu ganhei na minha vida. Olha só, mas ficou feliz. Fiquei feliz. É pouca coisa, mas ficou feliz. Agora imagine, Márcio, você ganhar um novo planeta. A gente que já usou, abusou desse país, desse Brasil, desse mundo, parece que a natureza está gritando
por tanta miséria que a gente já causou, efeito estufa, os maremotos, tsunami, terremoto. Parece que a natureza está gritando. Imagine você ganhar não um urso de pelúcia, né, mas um urso de verdade, né, para você brincar sem maldade, sem nada, sem perigo. E é isso que Deus tem preparado para você, Márcio. E agora você não precisa pagar rifa nenhuma para isso, né? Isso que é bom. Verdade. Você vai ganhar gratuitamente essa nova terra. Graças a Deus, graças a Cristo, mas também diariamente a gente tem que deixar o eu de lado, né, pastor? É verdade. E aí é a grande sacada, né? A gente pode dizer assim, do cristianismo, né? Mas vale a pena. A gente certeza. É salvo pela graça, é claro, as nossas atitudes vão mudando paulatinamente e a gente vai se preparando aqui na terra para habitar nesse lugar, na nova terra. Amém. Bom, vamos estudar um pouquinho aqui. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? Lembram que na semana passada a gente falou a respeito do milênio? Que a gente falou que durante os 1000 anos Satanás ficaria aqui, nós no céu, né, os salvos estarão lá. E aí então, o que Deus prometeu criar após o milênio? Segundo Pedro 3,13. Carlos, lê pra gente, por favor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha, segundo a promessa. Segundo a promessa de Deus, nós esperamos novos céus e nova terra. Isso aqui está contaminado, não dá para recuperar. Existem situações e situações na vida da gente, eu acredito que você que nos acompanha sabe disso. Uma gota de veneno é suficiente para acabar com 1 litro de água. Então a gente tem que jogar aquela água fora, não dá para beber. A mesma coisa aconteceu com essa terra. Quando o pecado entrou aqui, acabou com tudo e você é testemunha viva disso. Esse mundo está se acabando cada vez mais e é necessário um novo céu e uma nova terra. É aquele mesmo Deus que criou tudo do nada lá em Gênesis 1, é o mesmo Deus que está criando novos céus e nova terra para você e para mim. Bom, muito obrigado a leitura e agora nós vamos para a segunda pergunta. Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Alguns ficarão dentro, outros ficarão fora. Leni, Apocalipse 21, 8 e o verso 27. Vai falar quem vai ficar fora, quem vai ficar dentro. Vamos lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ok, obrigado, Lini. Então, acho que ficou bastante claro. Aqui, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada. Olha só, apenas aqueles que estão escritos no livro da vida. E aqui é importante a gente saber de algumas coisas. Uma coisa é importante. Olha só, aqui fala do livro da vida. A Bíblia fala de 3 livros no céu. Existe o livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus no seu coração, ela é escrita no livro da vida. Existe o livro que é o livro memorial, todas as boas ações que você já fez, conhecidas ou desconhecidas das pessoas, está escrito nesse livro do memorial. E existe também o anjo relator que relata todos os nossos pecados, conhecidos e desconhecidos. Veja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas julgados segundo o quê? Segundo as nossas obras, porque graça, para ser graça, transforma. Graça que não transforma é desgraça. Então, o livro da vida, esses que estiverem com o nome escrito e o nome permanecer no livro da vida, esses entrarão na cidade. E quem não entrará na cidade? Todos esses aqui, os que amam a mentira, os assassinos, os incrédulos, os abomináveis, todos esses não estarão dentro dessa cidade santa e nessa nova terra.
Essa nova terra é para aqueles que amam a justiça, para aqueles que amam o que é certo, o que é correto, o que é belo, o que é justo, o que é verdadeiro, aquilo que é íntegro. No céu não haverá espaço para mentirosos lá. Lembre-se, o pecado não se levantará uma segunda vez. Se você ama o pecado aqui, você não tem espaço lá, porque lá ninguém peca. Se você não gosta de piada suja aqui, você pode estar lá, porque lá ninguém vai contar piada suja. Se você não gosta de morte, de humilhação, de desgraça, o seu lugar é lá, porque lá não haverá nada disso. Mas se existe alguém que gosta desse tipo de coisa, não adianta, aquele céu não será céu para ele, será um tormento, porque no céu as pessoas serão educadas, corteses, calmas, tranquilas o tempo inteiro. Então, vejam, quer estar na nova terra? Quem quer estar na nova terra? Deixa eu ver quem quer estar na nova terra. Todos nós queremos estar. Então, se a gente quer estar na nova terra, então a gente tem que viver como se já morasse lá. Querendo as coisas boas, honestas, puras e moldando pelo poder do Espírito a natureza de Deus na nossa vida, a natureza espiritual e deixando de lado a carnal. Alguém levantou a mão, queria participar? Por favor. Pastor, é o seguinte, quando a gente vê aqui na Terra, tudo tem uma validade. Se a gente pega os alimentos, tudo tem um prazo. Para a gente se garantir na nova Terra, existe algum tempo pré-estabelecido? Olha, nós temos até mais ou menos um ponto que possa dizer, daqui para frente não existe mais, ou daqui para frente você está salvo ou você não está salvo? Existe. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, ela fala que haverá um momento da história desse mundo, lá, logo no finalzinho, momentos antes do fechamento, momento antes de Jesus Cristo voltar a essa terra, fechará a porta da graça. A graça que é tão abundante, a graça que é ilimitada de Deus, a graça que é o motivo e a razão de nós nos salvarmos, ela terá o seu limite. Tudo tem limite, né? Até o prazo de validade dos alimentos. Então, a graça, até o momento em que ela existe, até o momento onde Deus fecha a porta da graça. E aí a Bíblia diz que o justo deve continuar fazendo a justiça e o injusto deve continuar praticando a injustiça e se sujando ainda mais. A partir desse momento é que ocorre a perseguição, que a gente ouviu aqui a Sabrina mencionar e falar que ela tinha medo da perseguição antes da volta de Jesus. Por que perseguirão? Porque os ímpios serão tão malignos quanto os próprios demônios. Eles não terão mais a ação do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma situação muito delicada, complicada. Então, quando isso acontecer, quando essa situação acontecer, então, amigo, não haverá mais esperança e expectativa. Para ilustrar isso, a gente pode lembrar do dilúvio. Vocês se lembram da história de dilúvio, Noé pregando 120 anos, dizendo que haveria o juízo de Deus e haveria de cair a chuva e mataria todos. Mas as pessoas não acreditaram. Houve um momento em que a porta da arca se fechou. A partir daquele momento a porta tornou a se abrir? Não, a porta não se abriu mais. Então eles haviam selado o futuro deles. Eles escolheram estar longe de Deus e fora da arca. E aí eles escolheram as consequências. Pastor, e só se abriu quando realmente a terra já era outra. Já era outra terra, exatamente. Terra, né? Então, quando a nova terra chegar, já não haverá mais nenhum ímpio, né? Quando a nova terra se estabelecer verdadeiramente aqui no nosso planeta. Muito bem, nova terra. Olha só, Jesus recebendo os milhares e milhares de pessoas. Agora, quero chamar a atenção. Vamos imaginar que esse indivíduo aqui é o Roberto. O Roberto, ele foi um indivíduo que errou, pecou, em algum momento ele decepcionou a esposa, um dos seus filhos se decepcionou tremendamente ao descobrir que ele não era tão honesto quanto ele dizia ser. O Roberto mentiu muito durante a vida dele para poder galgar alguns lugares dentro da empresa, às vezes ele conseguiu, às vezes ele não conseguiu. Ele, às vezes, deixou a família de lado. Roberto não era uma pessoa que a gente diria assim, é um exemplo. Mas sabe, o Roberto tinha uma coisa no coração, apesar de tudo que ele era, ele confiava nos méritos de Jesus para estar no céu. Existe uma frase, amigos, que é muito forte, que me acompanha já há pelo menos uns 12 anos, que diz assim: quando olho para mim mesmo, não sei como posso me salvar. Quando olho para Cristo, não entendo como posso me perder. Porque
o Roberto não está aqui pelos méritos dele. Ele está aqui pelos méritos de quem? De Jesus. Quem foi achado digno para poder entrar na cidade pelas portas? O Roberto ou Jesus? Jesus. Jesus concede a ele o seu manto de justiça e de perfeição. Por isso ele está andando. Agora vejam, Roberto não era a melhor pessoa do mundo, mas podem ter certeza, ele aceitou Jesus como seu Salvador e ele lutou desesperadamente contra a sua natureza. Ele pecou, ele errou, ele caiu, mas ele crescia a cada dia. Se ele se largasse no mundo do jeito que a natureza dele o inclinava, ele seria talvez o pior dos seres humanos. Apesar de todos os pecados, ele lutou e foi crescendo na graça a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então vejam, aqui está Roberto. Ele aceitou Jesus Cristo na vida dele. E ele começou a crescer na fé. Mas houve momentos em que ele caiu. Aí ele voltou em comunhão com Deus, mas ele caía de novo. Às vezes ele ia até fundo, mas ele ia voltando, crescia um pouquinho e descia. Aí ele conseguia subir cada vez mais perto de Deus, daqui a pouco ele caía. Aí daqui a pouco ele subia um pouquinho e caía de novo. Mas aí ele conseguia, pela graça de Deus, crescer. E aí ele caía de novo, tornava a subir, tornava a cair. Esse é o gráfico da nossa vida espiritual. Mas vocês percebem que do momento em que ele aceitou Jesus, ele cresceu em relação a esse momento? Vejam como ele cresceu. Isso chama-se santificação. Santificação. Pode falar, Sabrina. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem vai para o céu não é quem peca menos, mas quem se arrepende mais. Olha que bonito. É bem verdade. O céu não é para quem peca menos, mas é para quem se arrepende mais. Então, se a gente cai 1 milhão de vezes, a gente vê 1 milhão de vezes e uma vez a mão de Deus erguida ou estendida para nos salvar. Muito bonito. Olha só o que aconteceu. Esse indivíduo aqui caiu muito, mas se arrependeu mais. Olha como ele cresceu. A graça, ela promove a santificação. Essa aqui é uma verdade. A graça promove isso. Então veja, depois que a pessoa aceita Jesus, não é que ela vai ser perfeita. Pelo contrário, ela vai cair. Mas olha como ela cresceu. E se eu colocar aqui, ó, no pico de santificação dele, olha o crescimento ainda maior. Então, queridos, quando a gente fala que no céu vão estar aqueles que foram escritos no livro da vida, eu estou falando aqui do Roberto, mas tem a Maria, tem o José, tem o Paulo, tem a Cíntia, todos estão aqui, aqueles que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. Gostei dessa frase da Sabrina. Olha, quem vai estar no céu não é quem peca menos, mas aquele que se arrepende mais. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Eu, pastor. Pode falar, Marcos. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre, se eu não me engano, Maria e Simeão, ou Simão, uma coisa assim. E ela vem falando assim, em relação que um devia tanto, que era pouco, e o outro devia muito. E a pessoa que devia muito, ela amou muito mais porque ela foi mais perdoada. Se arrependeu de mais coisas. E a pessoa que foi perdoado pouco, essa amou menos, porque se arrependeu de menos coisas. É verdade. Se eu perdoo muitas vezes alguém, é porque eu amo demais essa pessoa, né? Se a minha capacidade de perdoar é menor, talvez é porque eu não ame tanto. Então, não é que a graça estimule alguém a pecar, né? Paulo diz lá no livro de Romanos: ora, estamos debaixo da graça, por isso haveremos de pecar? De maneira nenhuma, diz Paulo. Agora, se pecarmos, temos um Deus que nos ama sobremaneira, né, de maneira incondicional, e está sempre buscando a nossa salvação. Obrigado, Marcos. Olha só, a terceira pergunta. O que não haverá na nova terra? Apocalipse 21, verso 4. Márcio, lê pra gente, por favor. Vamos lá. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, esse talvez seja um dos versos mais queridos de todos nós, né? E ali diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A impressão que eu tenho é que Deus enxugará as lágrimas de cada um de nós para sempre, para nunca mais cair lágrima. Porque uma coisa é quando o meu filho chora e eu vou lá e enxugo a lágrima dele, daqui a pouco ele torna a chorar.
Mas quando Deus enxugar a minha e a sua lágrima, aí, amigo, pode ter certeza, a gente nunca mais tornará a chorar. Para sempre, imagine sempre você feliz, para sempre plenamente feliz. É o que Deus tem preparado para os seus filhos. Bom, quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías 66, verso 23. Priscila, lê para a gente. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ok? E será então que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Então de um sábado a outro, todos nós estaremos diante do Senhor, adorando, estando perto de Deus, conversando com Deus, em comunhão com Deus. Outra pergunta, para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios 2, 9. André, leia para a gente, por favor, 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, a gente não sabe o que Deus preparou, mas é muita coisa boa. Algumas pessoas gostam de pensar assim, será que lá vai ter um rio de chocolate, né? Alguém mencionou. Ou será que lá o bebedouro vai sair suco de uva integral, né? A gente não sabe, mas é muita coisa boa. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem gostaria de estar nessa linda cidade, nessa nova terra? Olha, da mesma forma que você quer, eu tenho certeza que você aí na sua casa, na sua igreja, no auditório também está erguendo a mão. E mais do que as pessoas que estão ao seu redor, Deus está olhando e vendo o desejo do seu coração. Tenho certeza que você quer muito estar com Deus, estar perto de Deus. Sabe, eu e você temos muitas coisas a decidir na vida. Uma delas é onde a gente quer passar a eternidade. Ou mortos eternamente, ou nós vamos viver eternamente. Sabe, se eu fizer essa pergunta para qualquer pessoa, em sã consciência, ela vai dizer que quer viver eternamente. Mas sabe, tudo tem um preço. O preço para a tua vida eterna era muito alto. Eu e você não conseguíamos pagar. Então Jesus Cristo vem e paga o preço que para nós era impossível. Ele morreu no meu e no seu lugar. Só que agora eu preciso aceitar essa salvação. Eu preciso dizer, Pai, eu quero, porque Deus não vai obrigar você a estar nesse novo céu e nessa nova terra, se você não quiser. Só não estarão lá aqueles que não quiserem, aqueles que amarem a mentira, aqueles que amarem o suborno, aqueles que amarem a corrupção, aqueles que amarem a si acima de Deus, aqueles que se auto-idolatram ou aqueles que vivem numa idolatria, adorando coisas ou objetos ou seres criados. Sabe, qualquer indivíduo que tenha verdadeiramente o céu no coração, ele haverá de estar no céu, passando o milênio e depois na nova terra. Eu fico imaginando, se Deus já fez tudo o que fez, e às vezes nós temos a oportunidade de ir em alguns lugares cuja natureza é tão bela, tão linda, que a gente fica extasiado, mesmo com tudo isso manchado pelo pecado. Imagine o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que é impossível imaginarmos, mas eu quero estar lá. É lá que eu quero criar meus filhos. Nenhum lugar dessa terra é suficientemente bom para que meus filhos cresçam. Eu tenho certeza que você ama muito a Jesus e Jesus estará na nova terra. Essa é a razão maior por querermos estar lá. Mesmo que tudo não fosse tão lindo quanto a Bíblia diz que será, só o fato de eu e você podermos conversar dia a dia com Jesus, olhar nos seus olhos e Ele nos explicar os detalhes da nossa vida, valerá a pena, querido. Você tem uma responsabilidade diante da sua família, diante das pessoas que você ama. Você vai largá-los e dizer, cada um viva a sua vida do jeito que quer, ou você vai decidir-se por Jesus, influenciar a sua família para que você viva eternamente com seus amados no mesmo lugar onde Jesus está. Tenho certeza que você quer isso. E é por isso que nós vamos orar agora, clamar a Deus, para que a nova terra, a nova Jerusalém, o novo mundo possa começar a ser plantado antes no nosso coração. Se puder, feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai,
Obrigado porque o Senhor foi preparar um novo lugar para nós. Apesar de tudo isso aqui estar destruído pelo pecado, podemos ter uma ideia, embora vaga, daquilo que o Senhor pode preparar para nós. Ajude-nos, Senhor, a estarmos contigo durante toda a eternidade. Não queremos morrer eternamente, queremos viver e viver ao teu lado, abraçar Jesus e estar perto dele. Fique, Senhor, ao nosso lado, nos abençoando para que toda a nossa família esteja junto conosco. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.